Olá a todos, bem-vindos a mais essa ação do IDOT. Durante esse período que a gente não pode estar em contato, né, fisicamente, mas a gente vem tentando com essa série de ações aproximar mais ainda a escola de vocês nesse período. Então essa ação ela é com foco especial aos nossos alunos, né, que estão se preparando para as provas do nosso curso, o CI. O CI ele é um dos passos que a gente tem que passar para conseguir o DO. E a gente vai fazer uma série de vídeos para vocês comentando questões das provas anteriores, para que vocês possam se familiarizarem, né, com a prova e ter um melhor desempenho aí na próxima tentativa. Então hoje a gente vai dar início basicamente com o nível 1 do sistema musculoesquelético e neural. Eu sou o professor Guilherme, em conjunto com o professor Danilo Minello, a gente vai estar comentando essas questões para vocês. Olá, professor, tudo bem? Olá, professor Guilherme. Olá a todos os alunos. Muito grato aí por poder participar dessa atividade. Agradecer aí ao IDOT pela iniciativa. Espero que os alunos aí possam aproveitar esse treino e manter os estudos nesse período. Vamos que vamos. Ótimo, isso aí. Ô, Danilo, então iremos começar pelas duas questões abertas, para que a gente possa fazer meio que um bate-papo mesmo sobre essas perguntas. E o importante aqui nesse momento, pessoal, são perguntas abertas que a gente tem o objetivo de testar o raciocínio osteopático de vocês. Então, a gente vai comentar basicamente de uma forma ampla, porém tem alguns aspectos da pergunta que eles devem estar na resposta, devem ser respondidas. Então, a gente vai comentando esses pontos mais importantes. Porém, lembre-se que essas duas primeiras perguntas é para testar o raciocínio osteopático de vocês, para ver como vocês enxergam essa filosofia. Tá claro? Então, vamos para a primeira. Um paciente apresenta dor irradiada interescapular ao realizar flexão da cervical. Ao realizar a extensão cervical, apresenta uma dor pontual ao final do movimento na região de C5. As perguntas agora. Quais tecidos estão manifestando os sintomas na flexão e na extensão? De acordo com essas informações referentes a esse quadro clínico, como você trataria esse paciente? Cite quais possíveis testes seriam realizados e justifique. Cite quais possíveis técnicas poderiam ser aplicadas e justifique através da filosofia osteopática. Danilo, então no primeiro momento a gente dá uma situação clínica, né? E aí depois a gente caminha com 4 perguntas. Você quer começar? Isso pode ser. Vai lá. Então vamos lá. Como o professor Guilherme disse, essa é uma questão, de certa forma, bem aberta, né? Dentro dela tem algumas respostas que são pontuais aí, que a gente precisaria ter, e algumas outras a gente tem possibilidades amplas, né? Então, eu vou comentar primeiro sobre as respostas pontuais aí dessa questão, né? Principalmente, aí a gente vai ter a primeira pergunta, né, que se refere a quais tecidos estão manifestando os sintomas na flexão e extensão. Então, a gente tem aí, na flexão, quando a gente pensa em uma dor irradiada na região interescapular, vem à mente aí um sintoma neural, né, pelo fato dessa irradiação. E pelo fato de ir para a região interescapular, o ponto principal aí dessa resposta é a gente pensar primeiramente aí no nervo dorsal da escápula, que tem as raízes ali saindo de C4 e C5, né? Então, na flexão a gente poderia pensar também em repuxes, pensar em algo miofacial, porém como a gente tem ali o sintoma irradiado, então o tecido ali referente é o nervo na flexão. E na extensão aí, claramente, né, a gente vê que no quadro clínico aí a dor ela é pontual no final do movimento. Então, isso aí claramente remete a uma dor articular, certo? Então, essas Perfeito. seriam as respostas aí da primeira questão, né? Depois eu vou inverter aqui, né? Eu vou falar então possibilidades de testes. Cite quais possíveis testes seriam realizados, justifique. Aqui existem várias possibilidades, né? Mas de antemão a gente pensa mais aqui nos testes de
nos testes de Jackson, teste de Decline, uma vez que a gente está falando aí da cervical envolvida, né? Como existe sintoma na região interescapular, também se algum aluno colocasse ali algum teste referente ao movimento das escápulas, acho que também faz sentido, né? Também Principalmente quando a nos gente músculos, né, que participam. tem, então, e aí como a gente tem sintoma ali, né, professor, é bem coerente o aluno verificar se existe, se o movimento da escápula ele tá bom ou não, né? Sim. E também me vem à cabeça aí teste de Mitchell, logicamente verificar então essa mobilidade cervical. Também outros testes que poderia ser feito seriam os testes que envolvessem as raízes cervicais, então para a gente verificar, né, se tem alguma sensibilização ou alguma compressão. E acredito que sejam esses, professor. Tem algum mais que vem na tua cabeça? Não sei. Olhando Nossa, para o primeiro nível, né, a gente uhum, abordou os 3 tecidos, os testes neurais, os possíveis testes musculares, né, e os uhum, testes articulares aí pensando na região da escápula e na região cervical. Acredito que é isso mesmo. perfeito. E aí depois em relação ao tratamento, né? Então como a gente poderia tratar esse paciente, citando técnicas e falando também, justificando essa abordagem em relação à filosofia osteopática. Aqui, né, numa questão desse tipo, acho que o mais importante seria o aluno fazer o link, né, com uma coerência filosófica dentro do raciocínio osteopático, né? Então vamos aqui colocar algumas possibilidades, né? Como esse paciente ele tem sintomas neurais, faria muito sentido ele fazer uma abordagem sobre os nervos da região cervical, né? Então a gente pensar ali em técnicas de mobilização de raiz, a gente poderia pensar também em mobilizações do plexo, seria uma Sim, alavanca mais média, né? E aí distalmente mais complicado a gente pegar esse nervo, né? As abordagens sobre os músculos que referem sintomas, né? Então a própria região interescapular. Em relação à questão articular, a gente tem também sintomas articulares aí, né? sim, Então, esse tipo de dor ele está muito ligado a uma dor em extensão no final do movimento, uma dor provavelmente em hipermobilidade em extensão, né? Então, faz sentido a gente pensar em jogar essa região para flexão, seria uma possibilidade também, né? Também uma outra técnica que poderia ser feita seria pensar em liberar os músculos que fixam a extensão cervical, se a gente confirmasse que aquela região está em extensão. Então, a gente poderia jogar aquela estrutura para flexão. E aí o aluno acredita que ele tem dois caminhos, né, mais diretos aí. Pensar nessas técnicas locais ali onde eu comentei, né, na região cervical. E também ele poderia aplicar e justificar técnicas acima desse isso. nível, né, na cervical alta, na cervical baixa ali ou na torácica alta, pensando em trabalhar essas lipomobilidades que provavelmente estão gerando essa hipermobilidade em extensão. Sim, sim. Então, acho que diretamente são essas relações, né? E, e é isso, professor. Se tiver mais alguma coisa Ah, aí que vem à tua mente. eu acredito que é isso. Você mostrou as possibilidades, né? Todas as possibilidades. Eu acredito que ele poderia trabalhar as áreas em flexão, como você falou, que estavam Uhum, gerando sobrecarga sobre C5. E também abordar C5, né? De uma maneira específica, porque a gente tem avaliar, né? Se preciso tratar C5 dessa forma aí. Então, seguindo, você seguiu a sequência, né? Abordar os nervos, os músculos da área. A gente pode uhum. pensar em todos os músculos que têm irradiação para aquela área, né? O trapézio, os Sim, romboides. isso. Ah, Legal. é tudo Beleza. isso que você comentou. Vamos para a segunda? Vamos lá? Então vamos lá. Segunda. Vamos ver o Questão que número prepararam. 2. Vou mandar essa aí para você, Gui. Vamos lá. Antes de realizar as técnicas de alta velocidade e baixa amplitude para o segmento cervical, deve-se realizar dois testes ortopédicos. Cite seus respectivos nomes e o que cada um indica, se positivo. Tá ótimo. Então, mais uma vez, cervical, né? A gente caiu com duas coisas de cervical aí nas abertas. Adão, os dois testes que a gente propõe na nossa formação são os testes Decline e o teste de Jackson, né? O teste de Jackson para fazer
exclusões relativas, né? Então, se eu tenho uma positividade desses testes, a gente vai excluir a abordagem em alta velocidade. Então, o aluno ele vai ter opções de trabalhar com as técnicas de baixa amplitude, técnicas onde a gente não faça movimento em alta velocidade. Então, o teste, vamos falar primeiro do decline, né? Ele é um teste para avaliar as compressões na artéria vertebral. Então, se eu tenho possíveis insuficiências, né, ou mau funcionamento da artéria vertebral por um parâmetro de uma mudança estrutural, por exemplo, seria, entre aspas, arriscado, né, que o aluno executasse uma manobra de AVBA, pensando estritamente no complexo cervical superior, porém, também para a gente ser cuidadoso, né, a gente também faz essa exclusão para as AVBAs na cervical inferior. Então, como que a gente faz isso? Com o paciente deitado, né, em decúbito dorsal, a gente tira a área da cervical baixa, o pescoço todo e a cabeça da maca, cria uma alavanca de extensão e eu devo esperar aí entre 15 a 30 segundos se há alguma resposta neurovegetativa. Então, o que a gente considera, né? Que o paciente ele tenha tontura, vertigens, nistagmos, aquelas visões daqueles pontinhos que eu esqueci o nome agora, que são os escotomas. Então, esse é o primeiro passo, né, que é um teste global, onde a gente vai fazer apenas uma extensão. O aluno ele pode também evidenciar se é a artéria vertebral direita ou esquerda. Então, ele associa, nesse primeiro teste, se está tudo bem, não tem nenhuma resposta, ele pode seguir. Então, ele associa agora a extensão, por exemplo, a uma rotação à esquerda. Quando ele faz a rotação à esquerda, ele está evidenciando o estiramento à direita. Então, ele está avaliando de uma maneira mais clara a artéria vertebral à direita. Então, é a mesma coisa. Espero aí pelo menos de 15 a 30 segundos para ver se eu tenho alguma resposta autonômica, né? Alguma resposta neurovegetativa. Se está tudo bem, eu evidencio a artéria contralateral. Então, mais uma vez, quero testar a esquerda, extensão e rotação à direita, onde eu estiro cada vez mais a artéria vertebral à esquerda. E aí a mesma resposta. Então, aqui a gente vai estar buscando respostas neurovegetativas, ok? Sempre falo para os alunos que é interessante deixar um baldinho aí do lado, né? Porque a gente não sabe se, às vezes, o cara pode ter uma resposta mais intensa. O segundo teste é o teste de Jackson, né? Que é um teste para avaliar se eu tenho um comprometimento discal, basicamente. Então, mais uma vez, né? Se eu tenho um comprometimento discal, não é bem-vindo às técnicas em alta velocidade, visto que essa rotação em demasiado pode gerar o aumento do cisalhamento, da força normal contrária no disco, e a gente ter também algum problema, ok? Então, esse teste, Danilo, o paciente vai estar sentado, o terapeuta posicionado atrás do paciente, ele vai posicionar ambas as mãos no topo da cabeça, né, próximo à área do vértex, e os cotovelos lateralmente ao pescoço, estabilizando a cintura escapular. Então, primeiro, em posição neutra, o terapeuta ele vai exercer um movimento de compressão no eixo axial da coluna, né, uma compressão central. E se houver alguma dor pontual na cervical ou uma irradiação, pode mostrar para a gente aí um comprometimento discal. Claro, então é uma positividade para a gente. O aluno ele pode avançar, então ele pode realizar o teste de compressão axial partindo de inclinações. Então, por exemplo, se eu tenho uma inclinação à direita, realizo a compressão e eu tenho dores, Danilo, homolateral à inclinação, aí também eu vou pensar em alguma hérnia discal, algum pinçamento dessa área, algum comprometimento aí distal, algum nódulo que eu tenho nesse disco. Se eu inclino à direita, comprimo e a irradiação vai para o outro lado, a literatura traz para a gente que pode ser uma protusão contralateral ou qualquer sensibilização ou estiramento da raiz contralateral. Então, se eu tenho também essa positividade nos testes, o aluno ele deve excluir, né? Na clínica a gente faz assim, excluir as manobras em alta velocidade, abordando as disfunções de uma maneira com outras técnicas, como a gente ensina no passo a passo da escola. Perfeito. Okay? Acredito que assim a Professor, gente fecha bem. o aluno poderia fazer também um teste de tração? Sim, tem o Jackson modificado, né, que é a descompressão. Eu não comentei a priori porque nas apostilas anteriores ele não está descrito. Então, se o aluno colocasse até aqui, estava tudo bem.
tá? Mas para ser perfeito, clinicamente a gente também, e na próxima atualização a gente vai mudar isso, a gente também pode contactar, né, o crânio do paciente e realizar uma descompressão. Já é sabido, né, que quando a gente faz essa tração das vértebras, a gente traciona o disco, e se eu tenho qualquer lesão no anel fibroso, o núcleo do disco também pode escorregar cada vez mais para fora, também gerando esses sintomas ou local ou irradiado, que também seria uma exclusão aí a nível clínico, né? Muito bem. Boa Excelente. lembrança. Vamos lá? Ótimo. Vamos. Ótimo. 3. A próxima. Agora a gente vai para as objetivas, né? Uhum. Isso. Então vamos lá. Joelho. Mudamos um pouquinho. Então a gente vai falar da biomecânica do joelho. Durante a flexão do joelho, assinale a alternativa correta, ok? Então eu vou ler todas, Danilo, e depois você pontua para a gente, pode ser? Beleza. Os isquiotibiais contraem e trazem a tíbia para posterior, levando ao avanço dos meniscos. Durante a flexão do joelho, ocorre a subida da patela, aumentando a sua pressão no fêmur. Durante a flexão do joelho, ocorre o recuo dos meniscos devido à ação do contração do músculo semimembranoso e bíceps femoral. D. Gera inferioridade da patela combinado com o avanço dos meniscos. Ou E. Nenhuma das alternativas. Legal, vamos lá. Então, em relação à alternativa A, os isquiotibiais contraem e trazem a tíbia para posterior, né? Correto. Porém, quando a gente pensa ali, né, levando ao avanço dos meniscos, aí a gente, né, tem um erro aí. A gente tem que lembrar que toda vez que o joelho, que a gente tem a flexão do joelho, os meniscos recuam, eles posteriorizam. Isso ocorre medialmente pela ação do músculo semimembranoso, tem uma parte da sua inserção é ali no menisco medial. E também a gente tem esse recuo do menisco lateral pela relação ali direta com o músculo poplíteo, que também tem parte da sua inserção no menisco, né? Então, quando esses músculos se contraem, eles arrastam as estruturas meniscais para trás, portanto, essa alternativa ela está errada, né? Em relação à alternativa B, durante a flexão, ocorre a subida da patela, aumentando a sua pressão no fêmur, né? Na verdade, durante a flexão, a gente tem a descida da patela, a gente tem ali o recuo do fêmur e da fíbula em relação, desculpa, recuo da tíbia e fíbula em relação ao fêmur, né? E como a gente tem um ligamento que vai dos meniscos até a patela, que o Capani chama de ligamento asa-menisco-rotuliano, a tensão que esse ligamento exerce na flexão puxa a patela para baixo. Então, essa alternativa ela está errada. Em relação a C, vamos lá, ocorre recuo dos meniscos devido à contração do músculo semimembranoso, estaria correto até aí, e bíceps femoral, né? O bíceps, então, ele não participa aí diretamente desse recuo do menisco. Então, essa alternativa não está correta. E em relação a D, gera inferioridade da patela combinado com o avanço dos meniscos. Inferioridade da patela, sim, porém a gente já sabe aí que os meniscos não avançam, eles recuam. Então, a resposta para essa questão é a alternativa E, nenhuma das alternativas. Ótimo, muito bem. Beleza? Beleza. Está bem claro, né? Vamos para a segunda? Vamos, parece que é joelho também. Vamos lá. Então já manda para mim aí, vamos aproveitando aí. Assinale a alternativa correta. A patela tem contato com o fêmur a partir de 120 graus de flexão do joelho. O contato da patela no fêmur é maior com o joelho em extensão completa e flexão completa. A posição de agachamento em 90 graus representa uma posição de pressão central entre a patela e o fêmur. Uma patela em disfunção de superioridade normalmente é encontrada em uma pessoa com hipotonia do reto femoral. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Vamos lá. Então, alternativa A patela tem contato com o fêmur a partir de 120 graus de flexão. Não, né? A gente sabe que o contato
da patela com o fêmur, ele começa a partir de 30 a 45 graus, né? Onde a gente tem aí, principalmente, o contato inferior na região da patela. A gente sabe que em posição de extensão, joelho em extensão, é onde a patela ela Tá. tá livre, né? Tanto que se a gente coloca o joelho em extensão aí com o membro inferior relaxado, é fácil a gente mobilizar essa estrutura. Então, de 30 a 45 graus, existe um contato inferior. 90 graus, a gente tem principalmente o contato central entre a patela e o fêmur. Entre 100 e 120 graus, o contato é mais superior. E nos últimos graus de flexão, a gente pensa, além do contato inteiro na patela, também num contato mais lateral. Então, em relação à alternativa A, a gente tem um erro ali, né? Porque a pressão não começa a partir de 120 graus. A B, totalmente errada, né? O contato da patela no fêmur é maior com o joelho em extensão completa. A gente não ia conseguir testar, né? Não ia conseguir testar, porque na flexão completa sim, mas na extensão não. Né? Sim. Alternativa C, a posição de agachamento 90 graus representa uma posição de pressão central entre a patela e o fêmur. Então, essa é a alternativa correta. Correto. Realmente é onde acontece essa mecânica. E a D, uma patela em disfunção de superioridade, normalmente está relacionada aí a uma pessoa com hipotonia do reto femoral. Na verdade, aí não, né? Quando a gente tem uma hipotonia do reto femoral ali, do quadríceps, a gente tem uma instabilidade generalizada da patela, uma tendência à hipermobilidade. E quando a gente tem, na verdade, espasmos da musculatura do músculo reto femoral, é que a gente tenderia, então, a ter uma superioridade, né? Então, essa alternativa, ela tá errada também. Então, Alternativa questão 2, alternativa C é a C. resposta correta. Ótimo. Vamos para a próxima. Gui, essa vai para você aí, ó. Tá, Então, minha vez, né? assinale a alternativa correta em relação aos músculos que fixam. Então, aí a gente tem a letra F, né? E que entram em hipertonia, a letra H, então, respectivamente, devido a uma disfunção de ilíaco posterior. Então, alternativa A, os músculos que fixam: adutores, reto anterior do abdômen, psoas, glúteo máximo. E os que entram em hipertonia, ilíaco, semimembranoso, reto anterior da coxa, adutores e quadrado lombar. Alternativa B, os que fixam: espinhais, isquiotibiais, reto anterior do abdômen, psoas, glúteo máximo. Hipertônicos, ilíacos, sartório, reto anterior da coxa, adutores e quadrado lombar. Alternativa C, os músculos que fixam: isquiotibiais, reto anterior do abdômen, psoas, glúteo médio. Hipertônicos, ilíacos, sartório, reto anterior da coxa, adutores e piriforme. E alternativa D, os que fixam isquiotibiais, reto anterior do abdômen, psoas e glúteo máximo. Os hipertônicos, ilíacos, sartório, reto anterior da coxa, adutores e quadrado lombar. Alternativa E, nenhuma das alternativas. Vamos lá, professor. Tá, vamos lá. Então, F para fixa, H para os caras que estão sofrendo, né? Ilíaco posterior, Danilo. Vamos lá, alternativa A. Adutores, reto anterior do abdômen, psoas e glúteo máximo. Então, ilíaco posterior, reto anterior do abdômen, psoas, glúteo máximo tem sim esses vetores. Porém, o adutor, ele tem um vetor para gerar uma rotação para frente, né? Uma rotação anterior do ilíaco. Então, basicamente, ele não ia estar fixando essa disfunção. Ele ia estar sofrendo, né? Hipertônico com estirado em demasiado por conta dessa disfunção de ilíaco posterior. Então, a alternativa A é falsa. Alternativa B, os que fixam ilíaco posterior ainda, né? Espinhais, isquiotibiais, reto anterior do abdômen, psoas e glúteo máximo. Então, aqui já na primeira, né, Danilo, os espinhais, eles não têm um vetor para fixar. Então, de antemão, eu também já não consideraria essa questão, pelo mesmo motivo da A, né? A primeira alternativa que a gente tem, o primeiro músculo já não é um músculo fixador. Alternativa C, os músculos que fixam. Então, os isquiotibiais, sim, tem um vetor para rodar para posterior. O reto anterior do abdômen também. O psoas também tem um vetor para rodar para posterior. E aqui a gente tem um glúteo médio. O glúteo médio, ele não tem um vetor biomecânico para realizar uma rotação posterior do ilíaco, Danilo.
Então, também a alternativa C já me falha, né? O glúteo médio não é um fixador do ilíaco posterior. Alternativa D, isquiotibiais sim, é um cara que pode arrastar para trás, reto anterior do abdômen, psoas e glúteo máximo. Então, aqui está, na alternativa D, os músculos que fixam, os isquiotibiais, reto anterior, psoas e glúteo máximo. Quais músculos sofrem com essa disfunção? Ilíaco, ok, o ilíaco também ele fica estirado, o sartório, né, um compartimento anterior da coxa também se estira com o ilíaco posterior, a reta anterior da coxa, adutores e o quadrado lombar. Então, a alternativa correta é a alternativa D. São os músculos que fixam e que estão em hipertonia por conta de uma rotação posterior do ilíaco. Certo. Ok? Tá ótimo, tá bem claro. Acho que podemos ir para a próxima aí, né? Tudo bem. Vamos lá, Gui. Vou fazer essa para você aí também. Tá. Observando a biomecânica do punho, assinala a alternativa correta. Então, alternativa A, na extensão, a fileira proximal anterioriza e faz uma adução. A fileira distal anterioriza e faz uma abdução. B, na extensão, a fileira proximal anterioriza e faz adução. A fileira distal posterioriza e faz uma abdução. Alternativa C, na flexão, a fileira proximal posterioriza e faz uma adução. A fileira distal anterioriza e faz uma abdução. E a alternativa D, na flexão, a fileira proximal posterioriza e faz uma adução. A fileira distal posterioriza e faz uma abdução. Alternativa E, nenhuma das alternativas. Vamos lá, professor. Vamos lá, punho. Esse aluno tem que conhecer a biomecânica do punho aí, né? Senão... Então, vamos falar primeiro da biomecânica do punho, tá, Danilo? Acho que vai ficar mais fácil depois para a gente olhar para as alternativas. Então, alguns combinados, né? Eu sempre falo para os alunos assim. Então, sempre que eu tenho uma extensão, as duas fileiras, tanto a proximal quanto a distal, elas vão caminhar para anterior, vão caminhar para frente, ok? E toda vez que eu tenho uma flexão, elas vão caminhar para posterior, caminham para trás. Então, o primeiro combinado é que as duas fileiras, elas têm um comportamento igual nos mecanismos de flexo-extensão. Tá claro? No sentido de anterior e posterior, né? Agora a gente vai falar um pouco da mecânica da adução e da abdução do punho. Então, a gente sabe que o rádio, ele vai influenciar muito, dado a sua conexão mecânica e anatômica, a primeira fileira. Então, todos os movimentos que eu tenho no rádio, nos desvios, eu tenho uma adaptação das fileiras, da primeira fileira em relação ao rádio, enquanto a segunda fileira ela acompanha o movimento dos metas, ok? Então, primeira coisa, né? Na flexão e na extensão, as duas fileiras se comportam de uma maneira igual. E quando a gente pensar na adução e na abdução, a primeira fileira vai ser influenciada pelo rádio e a segunda fileira é influenciada pelos metas, ok? Então, Danilo, na extensão, a extensão vem acompanhada automaticamente de um desvio radial. E a flexão, ela vem acompanhada biomecanicamente, automaticamente, de um desvio ulnar, ok? Então, no movimento de extensão, eu tenho qual é o comportamento? No movimento de extensão, as duas fileiras se anteriorizam, ok? O rádio, ele tem uma tendência a fazer uma adução, influenciando a primeira fileira. Então, na extensão, a primeira fileira faz uma adução. E a segunda fileira, influenciada pelos metas, caminha para uma abdução, ok? Na flexão, as duas fileiras caminham para posterior. Os metas têm uma tendência a caminhar para adução, influenciando a segunda fileira em adução. E o rádio ele tem uma tendência a caminhar para abdução, influenciando aí essa primeira fileira em abdução. Então, essa é a mecânica descrita nos livros de biomecânica. Agora, vamos tentar encaixar esses conhecimentos na alternativa, tá? Então, vamos lá. Na extensão, a fileira proximal anterioriza, tudo bem, e faz uma adução. Então, na extensão, a fileira proximal anterioriza e faz uma adução. Isso está claro, ok? A fileira distal anterioriza, então o mesmo comportamento na extensão e faz uma abdução. Então aqui a primeira questão já é a correta. Então a 4 é a alternativa A. Vamos só ver o que está errado nas outras, tá? Para acho que ficar mais claro.
Isso, vai lá. Então, na extensão, a fileira proximal anterioriza e faz uma adução, seguimos correto, e a fileira distal posterioriza. Então, o primeiro combinado que a gente fez é que elas teriam o mesmo comportamento, né? Então, na extensão, a fileira distal também anterioriza. Então, a alternativa B, incorreta. C, na flexão, a fileira proximal posterioriza e faz uma adução. Então, a fileira proximal vai posteriorizar, porque ambas fazem uma posteriorização, né? Porém, ela faria aí o mecanismo de abdução. Então, também tá incorreto. D, na flexão, a fileira proximal posterioriza e faz uma adução. Então, mais uma vez, também já nessa primeira oração, ela já fica incorreta. Tá claro? Então, 4, alternativa A. Ok? Tá ótimo. Muito Beleza? claro aí. Seguimos? Vamos para Seguimos questão 5. 5. Tá. Vamos lá, para você essa. Vai. Em relação aos princípios e técnicas de mobilização neural, assinale a alternativa correta. Os nervos apresentam capacidade tixotrópica, o que garante sua rigidez e pouca adaptabilidade. Alternativa B. O nervo comprimido apresenta como sintomas dor aguda e hiperreflexia. C. O nervo femoral possui raízes de L2 e L4. Um de seus nervos é o nervo safeno, que inerva a cápsula medial do joelho e supre a sensibilidade da pele na parte interna da perna, tornozelo e pé. Alternativa D. A sensibilização neural gera uma postura antálgica cruzada. Alternativa E. O nervo fibular comum, através de suas ramificações, é responsável por inervar a pele da região do calcanhar. Com você. Legal. Então, vamos lá. Em relação à alternativa A capacidade tixotrópica garante a rigidez e pouca adaptabilidade, né? Então, é justamente o contrário, né? Capacidade tixotrópica, a gente fala que é a capacidade que um corpo tem, né, de transformar, né, o seu estado em sólido para gel. Então, isso justamente acontece no nervo, né, conforme a gente vai mobilizando. E ele, então, aí, conforme você mobiliza dentro dos padrões aí adequados, ele vai se adaptando e vai ficando mais móvel. Então, aí a gente tem um erro nessa alternativa, ok? Sim. Sobre a B, o nervo comprimido apresenta como sintomas dor aguda e hiperreflexia. Então, dor aguda e hiperreflexia, a gente pensaria aí, dor aguda principalmente nos leva mais a um nervo sensibilizado, um nervo inflamado. E, e um nervo comprimido, justamente ele tem uma tendência a uma hiporreflexia, É mais uma vez comum, que né? o estímulo ele não está passando, né? Ou ele está passando com dificuldade, então a tendência é que esse paciente comprimido ele relate uma sensação de peso, um cansaço, uma dificuldade de movimento e nem tanto essa dor aguda e exacerbação de reflexo, ok? Então aí a gente tem um erro também. Alternativa C é a alternativa correta. Então aqui a gente tem uma descrição anatômica, né, do nervo femoral e de uma ramificação dele, que é o nervo safeno, que clinicamente é bastante importante, né, a gente entender isso, uma vez que ele tem relação aí com a cápsula medial do joelho e também ele é o responsável por suprir a sensibilidade da pele na parte interna da perna, tornozelo e pé. Então, de fato, esse é o trajeto do nervo safeno, é um ramo sensitivo, ok? E todos os detalhes aí dessa alternativa estão corretos. Vamos só finalizar ali, né, para verificar onde estão os outros erros. A sensibilização neural gera uma postura antálgica cruzada, é justamente o contrário, né? Então, uma sensibilização neural vai gerar o que a gente chama de uma postura antálgica direta. Direta porque o paciente ele adota uma posição de encurtar o nervo, né, de aproximar as fibras e impedir esse estiramento. Então, a alternativa está errada. E a alternativa E
afirma que o nervo fibular comum atravessa suas ramificações e inerva a pele na região ali do pé, né? Na região plantar. Eu não sei se saiu aí na prova, né? Acho que aqui que eu tô vendo na questão não tá aparecendo, né? Na região do pé. Não sei se apareceu assim na... Aqui tá inervar a pele na região do calcanhar. Ah, legal. Aqui parece Né? na minha tela que sumiu o calcanhar. Então, ok. De qualquer forma tá errado, né? Porque a gente tem a inervação ali da região do calcanhar e a sola do pé, são ramificações ali do nervo tibial. Okay? Então, quando vai para o pé, vira o nervo Os plantares, plantar né? medial, né? Plantar lateral. Então, não é a alternativa correta. Então, 5, a resposta correta é C. C, ótimo. Ok? Vamos para a Próxima. próxima. 6. Então, vamos lá, Gui. Gui ou sou eu essa? Vamos fazer junto, Gui, pode Então ser? vai, vamos lá. Você lê Então, aí? vamos lá. Eu leio aí a gente vai respondendo um cada um Tá. aqui. Ó. Com relação à orientação das facetas articulares de toda a hack, assinale a alternativa correta. Aqui, professor, vamos falar, né, de como é cada orientação Tá. facetária. Acho que fica mais É fácil do mais que a gente fácil. ficar lendo, né? Então, como Tá, são então. as orientações das facetas da cervical superior, professor? Então vamos lá. A gente costuma criar algumas. Eu sou um pouco assim, né? Criar um pouquinho de rotina, né? De regra para tentar aprender melhor. Então a gente já sabe que as cervicais superiores elas têm uma grande responsabilidade biomecânica de realizar uma rotação, né? Então se a gente pensar numa rotação, o plano facetário desses caras tem que estar disposto dessa forma, para que a gente possa permitir muito bem esses movimentos de rotação. Então, é o que a gente vai pensar aí num plano horizontal, tá claro? Uhum, Com a descida, né, as perfeito. cervicais inferiores, elas continuam com um plano horizontal, porém elas começam a ter uma inclinação posterior, para facilitar muito bem os mecanismos de inclinação. Essa inclinação posterior continua até que no tórax eles fiquem puramente num plano frontal, tá Uhum, claro? E a gente sabe que o tórax, dada essa orientação no plano frontal, vai gostar muito de fazer movimentos em rotação. E aí, com o perfeito. descer, né, ela se posiciona puramente no plano sagital, nas lombares, para que a gente possa fazer um bom movimento de flexo-extensão. Então, pensando, né, começa com uma bandeja, vai fazendo uma inclinação posterior, cai num plano frontal e nas lombares cai num plano sagital, para poder Excelente. favorecer aí toda a biomecânica da coluna. Perfeito. Então, bem pontual aí, professor. Então, as 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 alternativas, né? alternativas aqui, a que encaixa nessa mecânica explicada, então, é a alternativa D, de dado, Sim. certo? Onde a gente tem, então, cervicais superiores no plano horizontal, cervicais inferiores no plano horizontal com uma inclinação posterior, facilitando Isso. aí essa lateroflexão, raque dorsal no plano frontal e as lombares no plano sagital. Então, a Essa é a alternativa alternativa correta é a D, D. Ótimo. certo? Podemos ir Ok. para outra, né? Vamos lá. Vamos para 7. Eu faço essa. Vai lá, pode ser. Com relação a algumas estruturas que compõem a região lombar, cite a composição correta de anterior para posterior. Então, é bem anatomia aqui, né? Uhum. Alternativa A, ligamento longitudinal anterior. Então, de anterior para posterior, tá, Danilo? Ligamento Uhum. longitudinal anterior, disco intervertebral, ligamento comum vertebral posterior, ligamento amarelo, ligamento interespinhoso e ligamento supraespinhoso. B, ligamento longitudinal anterior, ligamento comum vertebral posterior, ligamento amarelo, ligamento supraespinhoso e ligamento interespinhoso. B, ligamento longitudinal anterior, ligamento amarelo, ligamento comum vertebral posterior, ligamento interespinhoso e ligamento supraespinhoso. D, ligamento longitudinal anterior, corpo vertebral, ligamento nucal, ligamento amarelo, ligamento interespinhoso e ligamento supraespinhoso. Ou alternativa E, nenhuma das alternativas. Legal. Então vamos lá. Vou fazer as considerações anatômicas, aí depois a gente encaixa a correta, né? Então, de anterior para posterior. A gente tem na frente ligamento longitudinal comum anterior, ou também chamado de ligamento vertebral comum anterior.
Depois, a gente tem ali duas estruturas, basicamente, né? O disco, ou também a gente poderia considerar o corpo vertebral. Posteriormente a essas estruturas, a gente tem o ligamento comum vertebral posterior, ou longitudinal comum posterior. Mais atrás, o ligamento amarelo. Depois, o ligamento interespinhoso e o supraespinhoso, por toda a coluna, com exceção da cervical, onde a gente vai chamar esse ligamento de ligamento nucal. Então, essa é a sequência, né, anatômica de anterior para posterior, que encaixa aí com a alternativa A, A. certo? Aí, só 7A. rapidamente, professor, algumas considerações sobre as outras alternativas, né? Na B, de bola, ali no final da questão, a gente tá falando ali que o ligamento supraespinhoso vem antes do ligamento interespinhoso. Então, o erro está ali. Isso. Na questão C, na alternativa C, então a gente tem, olha, longitudinal anterior, correto, ligamento amarelo e depois o comum vertebral posterior. Então, A. o erro está aí. E na D de dado, ligamento longitudinal comum anterior, corpo vertebral, ligamento nucal, ligamento amarelo. Então, é completamente sem noção, Sim. né? Ligamento nucal no meio das estruturas. Então, também está errado. A que Então, melhor se resumindo, encaixa é a A. alternativa A. Correto. Beleza? Podemos ir para 8. 8. Ok. Então, a 8, vamos lá, professor. Numa vista anterior do membro inferior, assinale a alternativa correta dos dermátomos dos nervos ilipogástrico e sural, respectivamente. Alternativa A. Área circundante à espinha ilíaca anterosuperior e face póstero-medial da perna. B. Região anterior do abdômen e posterior da coxa. C. Região inguinal e face interna do pé. D. Face anterior da coxa e região dorsal do pé. E E. Área circundante à espinha ilíaca anterosuperior e face lateral do pé. Tá. Vamos lá. Vamos conversar sobre esses caras e depois a gente encaixa, tá? Então, nervo hipogástrico, né? Ele vem lá da junção tóraco-lombar, tem um caminho inferior, anterior e lateral. E próximo ali à área da espinha ilíaca, ele se divide em dois. Então, uma rama mais lateral, que vai inervar toda a área em volta, a espinha ilíaca mesmo. Os livros trazem que é a área superolateral da área glútea. Então, é aquela área que circunda a espinha ilíaca anterosuperior. E ele tem um ramo medial que vai para a área púbica. Então, também, dores na área pública a gente pode diretamente correlacionar com a junção tóraco-lombar, graças ao nervo hipogástrico, linguinal, alguns outros nervos que também vão para essa área. Então, esse é o nervo hipogástrico. Então, basicamente, a área envolto à espinha ilíaca anterosuperior e a área suprapúbica, a área púbica. E o sural, ele é uma união das divisões do fibular e do tibial, que vai caminhar em profundo, né? Tendo uma inervação ali para o sóleo, para essa área mais profunda. E ele vem descendo na região posterior da perna num caminho mais lateral, tá? Então ele vai passar ali posterior ao maléolo lateral e vai inervar toda a face lateral do pé. Então também, quando um osteopata pensa em qualquer problema na face lateral do pé, automaticamente vem para ele o nervo sural, né? Então, nervo sural, face lateral do pé, basicamente, quando ele fica mais superficial. Então, vamos pensar aqui. Alternativa A. Área circundante à espinha ilíaca anterosuperior e face póstero-medial da perna. A gente vai pensar na face posterior da perna, o tibial, como você já falou, né, Danilo? E a Uhum. parte medial da perna a gente pensa no safeno. Então, alternativa A, incorreta. Região anterior do abdômen e região posterior da coxa. O hipogástrico não é a área anterior do abdômen, né? Fica mais para essa área lateral, a área mais próxima à área da espinha ilíaca anterosuperior. E já comentei com vocês que a parte posterior, aqui está da coxa, né? A parte posterior da coxa a gente não vai pensar também no sural, até porque ele é uma divisão que nasce abaixo do joelho. Então não faz sentido, né? Região inguinal, a gente tem o nervo inguinal, que é o responsável por essa área, né? E face interna do pé, a gente pensa sempre no safeno. Então, a alternativa C também é incorreta. Face anterior da coxa, esse compartimento anterior a gente pensa no femoral e suas ramas, né? E Uhum. região dorsal do pé também não faz sentido pensando no sural. E a alternativa E, que é o que sobra,
área circundante à espinha ilíaca anterior superior e face lateral do pé para o nervo sural. Então, é a descrição bem que eu tinha comentado com vocês no início, né? Então, 8, alternativa E. Alternativa E. Excelente, professor. A reanatomia, né? Claríssimo. Importante para a gente, né? Bom demais. Vamos lá. Vamos para 9? Isso. Então, coxa femoral, né? Então, vamos lá. A disfunção em compressão da coxa femoral é a mais frequente. É favorecida pelas forças de gravidade. Os fatores mais comuns que provocam a coaptação são posição ortostática, sobrepeso e sistemas ligamentares e musculares. Sabendo disso, os músculos mais importantes para essa disfunção são: alternativa A, glúteo médio mínimo, piriforme e obturador externo. B, glúteo máximo, médio mínimo, piriforme e adutor longo. C, tensor da fáscia lata, glúteo médio, piriforme e sartório. D, psoas, ilíaco, sartório e piriforme. E alternativa E, pectíneo, glúteo máximo e obturador externo. Vamos lá. Ok, Professor. vamos lá. Então, coxa femoral é uma articulação que a gente aborda muito, né? Visto que ela está muito... Ela é um sistema expandido da lombar, né? Que é um dos principais queixos que os pacientes nos procuram, né? Então, aqui está falando que a disfunção em compressão é a mais frequente. Sim, é a mais frequente porque todas as outras disfunções têm músculos que fixam e esses músculos vão gerar esse vetor também de compressão. Então, por isso a gente vai ter, às vezes, uma anterioridade associada a uma compressão ou uma adução associada a uma compressão. Então, dado esse vetor de fixação, né? Clinicamente, a gente considera, né, Danilo, todos os músculos que cruzam, tanto transversalmente quanto longitudinalmente a coxa femoral, como músculos que podem ter vetor para fixar essa disfunção de compressão. Porém, é o que está escrito aqui, né? Quais são os músculos mais importantes? Então, quais músculos têm mais vetor biomecânico, que a literatura mostra para a gente isso, né? A literatura osteopática e biomecânica, para fixar essa disfunção de compressão. E aí, a gente já entra direto na alternativa correta, né? Quando a gente pensa no glúteo médio e mínimo, por eles morarem nesse compartimento mais lateral, o espasmo desses caras, né, o espasmo do glúteo médio e mínimo, pode gerar, sim, uma ascensão e um vetor de compressão da coxa femoral na cavidade articular. A gente tem até aquele teste ortopédico, né? Quando eu tenho uma fraqueza do glúteo médio, eu tenho uma caída da pelve. Então, justifica bastante aí pra gente. Se eu tenho um músculo glúteo médio forte, ele vai ter um vetor de subir a articulação coxofemoral ou estabilizar ela frente à pelve. Então, o glúteo médio mínimo entra bem aqui. O piriforme, ele também é um cara que sai da pelve, né, e vai caminhar lá para se inserir superiormente na coxa femoral. Então, também o espasmo do piriforme automaticamente gera esse vetor de aproximação, né, da articulação frente à sua cavidade articular, além de gerar também uma rotação externa. E o obturador, o músculo obturador também é um músculo que está ali na área entre a pelve e o fêmur, né, entre a pelve e o trocânter, que ele também vai ter o mesmo vetor do músculo piriforme. Então, pela literatura, né, pela biomecânica, pelos conceitos osteopáticos, pelos conhecimentos osteopáticos, a alternativa os músculos mais importantes é a alternativa A, glúteo médio, mínimo, piriforme e obturador externo, que são os músculos que a gente classifica também que a gente colocou na apostila, né, como os caras que mais fixam, ok? Porém, essa disfunção é uma disfunção clinicamente muito importante. A gente tem que olhar para esses caras de uma maneira mais importante, né, como está descrito na questão, porém lembrar que tem alguns outros músculos que também podem gerar uma tendência a gerar compressão, ok? Porém, para ficar claro, os que mais fixam, os músculos que fixam a disfunção, glúteo médio, mínimo, piriforme e obturador externo. Excelente, professor. Okay? Podemos ir para a próxima aí, ficou bem claro. E aí, vamos lá, então. Para fechar, questão 10. Com relação aos movimentos das costelas, nós podemos afirmar: A. Os quadrantes inferiores, formados do 5º ao 10º arcos costais, realizam movimentos em braço de bomba.
Esse grupo recebe uma influência direta do diafragma, sendo ele motor da respiração. B. Nas costelas inferiores, o eixo está situado num plano sagital, e a elevação das mesmas aumenta o diâmetro transversal, realizando um movimento de braço de bomba. C. Nas costelas superiores, o eixo está situado num plano frontal, e a elevação das mesmas aumenta o diâmetro antero-posterior, realizando um movimento de braço de bomba. D. Nas costelas superiores, esse eixo está situado num plano frontal e a elevação das mesmas aumenta o diâmetro antero-posterior, realizando um movimento de alça de balde. E a alternativa E, nenhuma das alternativas. Vamos lá, professor. Vamos lá, vamos fazer as considerações sobre a mecânica, eu acho que vai ficar mais fácil, né, para a gente abordar. Então, a gente divide em quadrantes, né, sendo o quadrante superior direito e esquerdo, da primeira à quarta costela, e os quadrantes inferiores da quinta à décima costela, tá? Então, a gente vai considerar essa divisão anatômica para ficar mais fácil da gente considerar. Quando a gente pensa nas costelas inferiores, o plano delas está mais o plano de movimento está mais orientado no plano sagital, ok? Então, as costelas inferiores, por estar num plano sagital, quando eu tenho a inspiração, que é o aumento de todos os diâmetros, né? Eu tenho um aumento mais transversal inferiormente, que a biomecânica considera como a alça de balde, ok? E as costelas superiores eu tenho mais um plano frontal, quando eu também tenho o aumento dessa angulação, principalmente um aumento antero-posterior, a gente vai considerar como biomecanicamente uma alavanca em braço de bomba. Então, vai ser basicamente a mecânica dessas costelas mais superiores, né, a primeira a sexta, e as inferiores as restantes. Então, qual é a alternativa que se encaixa melhor nisso? Então, os quadrantes inferiores formados da quinta né? A alternativa A. Os quadrantes inferiores formados da quinta ao décimo arco costal realizam movimentos de braço de bomba. Acabei de falar para vocês que as inferiores têm um aumento do diâmetro de forma transversal, né? Então, ele é o que a gente vai considerar como alça de balde, não braço de bomba, ok? As costelas inferiores, elas estão, o eixo está situado num plano sagital, ok? A elevação das mesmas aumenta o diâmetro transversal. Não, por estar orientado num plano sagital, né, o aumento desse eixo ele é antero-posterior. O diâmetro aumenta de forma antero-posterior. Então, alternativa B, incorreta. Então, nas costelas superiores, o eixo está situado num plano frontal e a elevação das mesmas aumenta o diâmetro antero-posterior, realizando um movimento de braço de bomba. Essa me parece coerente, né? As costelas superiores, plano frontal, a elevação das mesmas aumenta o diâmetro antero-posterior, que biomecanicamente a gente considera como um braço de bomba. Então, essa me parece coerente. Vamos só olhar a outra. Nas costelas superiores, o eixo está situado num plano frontal. A elevação das mesmas aumenta o diâmetro antero-posterior, só que aqui ele caracteriza como uma alça de balde, né, Danilo? Então, a que mais se encaixa é a alternativa C, as costelas superiores, plano frontal, e a elevação global dela, né, aumenta o diâmetro antero-posterior, que a gente considera como um braço de bomba na biomecânica. Então, 10, alternativa C. Excelente, professor. Muito bem, pessoal. Então, assim, encerramos aí essa correção, revisão. Espero que vocês tenham aí aproveitado. Fica aqui o meu abraço a todos. Professor, considerações finais? Mais uma vez, parabenizar o staff, né, do IDOT pela iniciativa de estar acompanhando. Nós sabemos que os alunos estavam se preparando para o CI nesse movimento pré-crise, né? Então, houveram pedidos que todo lugar que a gente vai, eles pedem para que a gente possa fazer esse tipo de ação. Então, é uma devolutiva bem legal do IDOT para os alunos. Eu, mais uma vez, me sinto privilegiado por estar compartilhando com você, Danilo, isso aqui, e também tá podendo, de alguma forma, ajudar os nossos alunos, né? E quando a gente ajuda os alunos, a gente ajuda a osteopatia de verdade. Então, só agradecer mesmo e desejar bons estudos. Espero que, de alguma forma, isso seja útil para eles, né? Ok? Beleza, pessoal. Obrigado, um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima.